Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No nosso último evento, eu recebi muitas mensagens, de seguidoras que falaram que não tinham focinho de trava ou não encontravam na cidade para fazer o nosso roxinho, do pet para a árvore de Natal. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia de mostrar para vocês outras possibilidades. Lembrando que o focinho de trava, ele dá um charme totalmente único, e diferenciado. Só que, para quem tá começando, às vezes é difícil, encontrar na sua cidade, ou não quer investir agora em focinho, comprando pela internet para pagar frete e tal. Então, decidi ensinar para vocês uma forma para você substituir o focinho de trava, que é o focinho bordado dessa forma aqui. Então, na aula de hoje vocês vão aprender a fazer focinho bordado. Bora lá? Então, vamos lá iniciar o bordado do nosso focinho. Eu já peguei uma peça aqui, onde eu não coloquei o focinho de trava, tá? Apenas com os olhos. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar fazendo na sua casa, Às vezes acontece, de você não encontrar o focinho de cachorro, ou não encontrar o focinho de trava aí na sua cidade. Na internet, gente, é super fácil de achar, tá? Tanto que os meus eu só compro pela internet. Mas, às vezes, você tá iniciando ou quer fazer logo o seu primeiro amigurumi e não tem o material correto, não tem problema nenhum, você pode fazer esse modelo de focinho bordado, tá? Então, para iniciar o bordado, o que a gente vai precisar? Precisaremos de uma agulha de tapeceiro, tá? E aí, precisaremos também de linha. Temos aqui dois tipos de linha. No caso, eu vou fazer o bordado do focinho em preto. E aqui eu tenho a Clea, que é uma linha bem fininha, bem delicada. E a linha Amigurumi. E aí, o que acontece? Se a gente quer algo mais delicado, opte pela linha Clea, tá? Só que se a gente quer que preencha mais rapidamente, que fique mais saltadinho, faz com amigurumi, que vai ser mais fácil, Vou até mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com o Natanael na versão pelúcia, E esse focinho, ele foi bordado com amigurumi. Ele fica mais altinho, porque a linha é mais grossinha. Se eu tivesse utilizado a fina, eu ficaria horas e horas passando, pra dar esse efeito. Então, a linha amigurumi, pra você fazer um focinho mais proeminente, mais saltadinho, é a ideal, tá bom? Você pode até fazer só o focinho com a linha amigurumi e o risquinho aqui, ó, o detalhe da boca com a linha Clea, que é mais fina para deixar algo mais delicadinho mesmo, tá? Então, a gente vai iniciar agora o bordado, da nossa peça. O que a gente precisa entender? Antes de tudo, delimitar aonde será esse bordado, tá? Para não ser muito em cima ou muito para baixo, tá? E sempre centralizado. Então, a gente vai tirar de parâmetro os olhos. Então, eu vou ver aqui aonde que vai ficar melhor eu colocar o meu focinho. Peguei uma outra agulha só para vocês entenderem. Então, ó, eu quero um focinho que comece daqui, vai até esse outro ponto aqui, e isso tudo é relativo, tá, gente? Vai variar de amigurumi para amigurumi. Só que observando parece que tá mais pra esse lado. Então, eu vou só deixar esse aqui mais certinho. Um pontinho pro lado esquerdo, pra ficar mais harmônico. Deixa eu ver se eu tenho mais uma agulha aqui, pra mostrar pra vocês onde vai ser a outra ponta. Então, o início será aqui. Vou fazer um focinho exatamente assim. E o porquê que a gente vai fazer esse formato? Vou pegar a folha aqui pra mostrar pra vocês. O focinho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um V e preenchendo toda essa parte. Preenchendo. Ah, quero deixar mais redondinho. Dá pra deixar mais redondinho também. Mas aí você vai preenchendo nesse formato
de Vzinho, tá? E aí, aqui embaixo, você pode fazer um risquinho. E um bordadinho mais reto pra parecer a boquinha. Eu gosto de fazer esse tipo de focinho pra cachorro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando esse outro tipo de focinho, tá? Que aí ele é quadrado, tá? Então, são várias opções. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, no caso do nosso pet, eu vou fazer assim. Ah, é uma peça menorzinha, bem pequenininha. Como, por exemplo, o nosso rostinho que a gente fez no evento, né, da Semana Viver de Amigurumi. Olha só o tamanho de diferença, gente. O que que eu faria? Faria esses pontos, né, que eu delimitei, mais juntinhos, né, menorzinho. Então, por isso que acaba variando de peça para peça. Não dá para eu falar assim, ó, você vai colocar um ponto aqui, aí sobe tantas carreiras e o outro ponto vai ser aqui. Não dá para fazer dessa forma, porque vai variar de peça para peça, tá bom? Então, recapitulando, a gente precisa fazer um Vzinho. Então, a gente vai iniciar, vou pegar aqui o fio amigurumi, que como eu falei, ele é mais grosso, para fazer o preenchimento acaba sendo mais fácil. Vou cortar um fio longo, precisa ser bastante fio, porque vai usar bastante para preencher, tá? E vou pegar a minha agulha. Deixa eu ver se eu tenho uma outra agulha aqui. Só pra deixar marcadinho com deixar marcadinho com a agulha, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Vou tirar essa daqui, que é a que eu vou costurar. Temos aqui os pontinhos definidos, né? Você pode fazer essa marcação com alfinete. E vou pegar aqui o meu fio. Passo na minha agulha de tapeceiro. Deixa eu ajeitar aqui, escapou. Passei na minha agulha de tapeceiro e vou esticar esse fio para que ele fique mais retinho possível. Aqui a gente pode já dar um nozinho na ponta ou deixar o fio até uma certa altura pra gente voltar nesse mesmo buraquinho e dar alguns nós, tá? Independente do escolhido, vai dar certo, tá? Eu vou fazer dessa forma porque acaba sendo mais fácil aqui pro vídeo também não ficar tão longo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou inserir em qualquer buraquinho, de preferência aqui embaixo, que não vai aparecer tanto, tá? Então, vou inserir em qualquer buraquinho e vou sair na ponta da nossa marcação, do nosso Vzinho. Puxo tudo aqui, ó, que a gente só quer deixar um pedacinho pra fora. Isso aqui, ó, já é o suficiente. E aí, com o fio pra fora, o que que a gente vai fazer? Inserir novamente, só que agora do lado direito. Tiro o nosso marcador aqui. E vou sair com a agulha do lado esquerdo. Então, não, onde tá o marcador. Nossa agulha aqui marcando. Já temos o primeiro risquinho do nosso V. E a gente vai inserir novamente nesse primeiro buraquinho, né? Na pontinha do V. E aí que começa o bordado. Por quê? Agora, a gente sempre vai voltar aqui pra cima, e é importante você seguir um padrão, porque senão o focinho ele vai ficar todo bordado, cheio de fio, assim, bagunçado, não fica legal. Então, sempre siga um padrão, ou sempre indo da direita pra esquerda, ou da esquerda pra direita. Eu vou ir aqui, ó, da esquerda pra direita. Então, eu volto nesse ponto que eu estou aqui. E a gente já vai começar a preencher. Ah, eu quero fazer ele mais altinho na parte de cima. Antes de começar a preencher, você pode fazer algumas linhazinhas aqui, ó, pra ficar mais altinho. Vou mostrar isso pra vocês também. Então, por exemplo, se eu fosse só preencher, eu vinha aqui, ó, pra baixo e voltava lá pra cima de novo. Vinha pra baixo e voltava pra cima. Como eu vou deixar mais altinho, eu venho aqui, ó, e vou nesse pontinho, volto pra cá
e vou bordar algumas vezes dessa forma. Deixa eu arrumar aqui que acabou dando um nozinho. Volta. Bolou tudo. Então, a gente faz dessa forma. Sem puxar muito, gente, pra que não fique apertado o focinho. Com a linha preta, vai acabar saindo um pouquinho de enchimento. Então, vai tirando conforme você vai bordando, pra poder deixar o seu trabalho mais limpo, né? E aí, vamos voltar aqui e fazer isso várias vezes pra dar um volume nessa partezinha do focinho. Ó, várias vezes mesmo, gente. Volto aqui, insiro e saio no primeiro. Sempre deixando a linha retinha. Volto aqui, insiro e saio no primeiro. Ai, Lari, mas parece que tá tortinho. Não tem problema, porque isso aqui é só pra fazer a base do nosso focinho. Volto aqui, saio. São várias vezes mesmo, pra que ele fique bem altinho e crie um volume nessa partezinha. Deixa eu tirar aqui o enchimento. E aí que começa a mágica novamente. Por quê? Porque aí agora a gente vai preencher na vertical. A gente preencheu na horizontal só pra deixar o volume, não precisa preencher ele todo, só aqui já tá bom. E a gente volta aqui pro ponto inicial e sai lá em cima. Volta pro ponto inicial, sai lá em cima, sempre no mesmo buraco, tá? Já preencheu esse lado desse buraquinho, aí você vai pro próximo. Vai tirando o enchimento, depois você pode até passar uma fita, né, adesiva, pra deixar melhor. E alinhando também. Como a linha é preta, eu não sei se dá pra vocês visualizarem, mas eu tô sempre deixando alinhadinho esses fiozinhos pra que eles fiquem bem bonitinhos, né? Não fique tudo torto, tudo mal feito. Agora, eu já posso passar pro próximo. É pro próximo buraquinho ou pro próximo meinho? É pro próximo meinho, tá? Por quê? Porque se eu já for direto no próximo buraco, é aqui. E aí, essa partezinha vai ficar sem preencher. Então, eu volto aqui, ó, no meio do ponto mesmo. Vou puxando devagarzinho. Deixa eu ajeitar esse fio aqui pra baixo, pra não me atrapalhar. Volto lá de novo. Empurro pro ladinho, ajeito, vou de novo. Agora, eu já vou pro próximo pontinho aqui mais pra esse lado. Aqui, nesse caso, tá sendo mais ou menos 3 risquinhos pro mesmo pontinho. Vou pro próximo. Puxo. Tiro aqui os enchimentos.
Vamos continuar. Sempre tenta deixar o mais rente possível aqui, ó, pra que não fique torto. Tá vendo que o meu tá um pouquinho torto? No final, a gente faz um leve acabamento pra ficar melhor. Mas sempre tenta puxar bem certinho pra que não fique tortinho esse início aqui de cima. Ó, esse saiu totalmente pro outro lado. O que que eu faço? Puxo um pouquinho e encaixo ele certinho aqui. Ó, falta pouco pra terminar de preencher. Vou ver se está ok. Venho aqui. Puxo. Falta só mais um, ó. Tá vendo aqui que ficou um buraquinho? Tem que empurrar pro lado. Eu vou passar aqui no meio, que já era pra ter feito essa partezinha e eu acabei pulando. Então, passo aqui pro meio. Só pra ficar mais escondidinho, mais bonitinho. Insiro aqui novamente. Vou vir aqui de novo nesse outro ponto pra deixar mais retinho. Tá vendo que aqui parece que ficou muito volume e aqui não? Então, só pra dar um acabamento nesse lado. E volto aqui pra cima. Pronto. Desse jeitinho. E como aqui ficou meio tortinho que eu falei pra vocês, eu vou e ponho um fiozinho, apenas um fiozinho, tá, gente? Posso colocar aqui por cima ou até mesmo por baixo. Então, a gente vem aqui com a nossa agulha, passa bem rente a esses fiozinhos, só pra preencher. Ó, assim é por baixo, por cima ficaria assim, só que tem que ficar bem certinho, gente, pra não ficar feio. E eu vou voltar aqui em algum ponto aqui de baixo, que a gente vai colocar bem alinhadinho pra fazer a boquinha. Então, vou voltar aqui, ó, nesse ponto. Aqui a gente já tem o nosso focinho bem preenchidinho. Se ficou algum pontinho mais solto, dá uma ajeitada assim, ó, pra ficar perfeito. Volto aqui pra cima, pra inserir no ponto inicial. E eu vou fazer a boquinha. Então, a boquinha, ela tem que fazer o retinho aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Então, ó, aqui tá o focinho que a gente fez. Fiz esse risquinho, quero fazer esse risquinho na horizontal pra fazer a boquinha. Então, eu seleciono aqui algum ponto mais pertinho pra fazer esse risquinho na horizontal. Vou ver aqui, que fique alinhadinho, bonitinho. Então, ó, inseri aqui no ponto inicial, já saio em um deles. E vou puxar. Poderia fazer também com a linha mais fininha que eu falei pra vocês. Esse detalhe, esse acabamento. Que aí, ó como fica mais delicado. Tá? Vou até fazer isso, gente. Que eu mostro pra vocês com os dois fios. Então, deixa eu tirar aqui, volta. Põe a agulha de novo. Vou até colocar essa grandona pra ir mais rápido. E aí, eu vou sair onde? No buraquinho que a gente entrou, que tá o nosso fio solto aqui pra gente arrematar. Então, eu saio aqui e dou alguns nozinhos e corto esse fio, tá? Então, os nozinhos, eles têm que entrar pra dentro da peça, tá? Ai, não entrou? Coloca o fio aqui, insere no buraquinho, sai
para que fique pra dentro da peça, tá? Vou cortar aqui e mostrar pra vocês agora com o fio mais fino. Então, vamos pegar aqui o fio mais fininho, né, o fio Clé, colocar na nossa agulha e fazer da mesma forma que a gente fez da parte do fio amigurumi, a gente vai colocar aqui, saindo naquele pontinho que eu tinha falado pra vocês, bem centralizado, tá, gente? Então, confere se tá certinho, se precisa ir um pouquinho pro lado. Ó, no caso aqui, eu vou passar um tiquinho pro lado, bem no meio do meio do ponto. E aí, eu volto aqui pro ponto inicial e saio aqui na lateral. Fazendo agora o ponto na horizontal, tá? Pra fazer esse estilo da boquinha. Então, eu venho aqui, volto aqui nesse ponto só pra gente dar um nozinho e ele ficar juntinho, né? E novamente insiro aqui nesse ponto do meio. Vou dar uma puxadinha para que ele fique mais aparente, né? Senão ele vai ficar afundado aqui. E ficou dessa forma, gente, olha isso, que fofurinha. Então, um focinho bordado bem feito dá um resultado muito legal também, né? Que pode aí substituir o focinho de trava. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, os dois fiozinhos juntos. E volto aqui pra cortar o nosso fio. Agora ele já tá escondidinho aqui dentro. Dou uma puxadinha pra ajeitar o enchimento. E ficou dessa forma o nosso focinho bordado com a boquinha, com o risquinho. Perfeito aí pra você fazer nos seus amigurumis. Pode ser cachorro, pode ser ursinho, pode ser qualquer outro bichinho, né? Que você queira fazer o focinho bordado ao invés do focinho de trava. Se você gostou dessa aula e te ajudou a fazer focinho bordado, não deixe de curtir e comentar aqui, tá? Compartilha também com uma amiga artesã para que ela possa aprender a fazer focinho bordado também. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @arteslmk, e se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva também para você receber outros vídeos de passo a passo, dicas e tudo sobre o nicho de amigurumis e de pets personalizados. É isso, um beijo e te vejo no próximo vídeo!